Todas as luzes, por favor. Tudo. Nós te agradecemos, Deus, por tudo que temos, papai, por tudo que somos, ó Deus. Nós agradecemos, papai, pelo sacrifício de todos, ó Deus, no Evangelho, pai. Pelo sacrifício, ó Deus, que o Senhor fez por nós, papai, através de Jesus. Nós agradecemos, papai, pelo sacrifício dos apóstolos, papai, pelos discípulos, ó Deus, de nos dar a chance, papai, de estar aqui para te adorar, Deus, de estar aqui para te louvar, de ter liberdade, de ter um lugar, papai. Nós te agradecemos, Deus, porque é o Senhor quem nos capacita, pai, porque é o Senhor quem cuida de nós, Deus. Que o Senhor tenha liberdade nessa noite, pai. Quebranta os nossos corações, pai. Fala aquilo que o Senhor quer falar, papai. Porque desde o início não eram as pessoas, papai. Não era o ministério de louvor, papai. Não era o Bento, papai. Assim como não é agora o Azaf, papai. Não foi a pastora Hortência, papai. É o teu Espírito, papai, quem nos guia. É o teu Espírito que fala, papai. É o teu Espírito que nos aconselha, papai. Então toma conta, Deus, deste momento também, papai, tão importante, a Deus, e nos ensina mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Pode acender, Will. Gente, se toda vez que vocês verem eu vindo aqui, é porque esse cabo aqui faz uns barulhos estranhos, e só quem está aqui com o fone percebe uns. Então, como eu fico bastante ali, hoje eu vou ajudar a Bia. E a Bia vai me ajudar. Amém? Glória a Deus. Primeiro lugar, quem está feliz que a bispa chegou em casa? Glória a Deus, né? Quem estava assim em casa? Oh, meu Deus do céu, pai, o Jesus, vai lá, visita a bispa, pai, vai lá, Jesus. A gente fica, né? Angustiado, pedindo para Deus, vai, acelera logo o milagre aí, faz logo aí, a gente já cansou de esperar em nome de Jesus. Glória a Deus, estamos todos felizes, amém. Você que está nos assistindo aí na live, você tem a obrigação de se inscrever no canal, ativar o sininho, eu estou aprendendo ainda, compartilhar, curtir, dar várias curtidas aí, compartilha com a família, compartilha com quem não é crente, também em nome de Jesus, para que Deus fale através do Espírito com eles, amém? Hoje a gente vai falar de um tema muito propício e muito falado em muitos lugares. E antes de eu entrar no nosso tema, eu acho importante vocês terem algumas evidências de algo que eu vivi no início da minha vida. Meu avô Pedro e minha avó Antônia construíram a casa deles num terreno, obviamente, né? Num terreno, em que eles fizeram o quê? Eles construíram uma casa lá embaixo, o terreno é numa descida assim, eles construíram uma casa lá embaixo, e eles foram construindo, tipo, vários cômodos assim. Construiu um na frente, aí fez uma escada que subia, saía outra parte lá em cima, aí no fundo fez mais não sei o quê, aí outro banheiro. Sabe, Bento? Conforme vai entrando dinheiro, vai fazendo. Vai fazendo conforme vai entrando dinheiro. E aí, quando os filhos deles nasceram, né? O meu pai e as minhas tias, eles foram, né? Cada um foi crescendo, enfim, e foi deixando uma casa para cada um deles. Lá virou tipo a Vila do Chaves, assim. Cada um fechou um muro lá e falou, essa aqui é a minha. Tá, essa aqui vai ser a minha e segue o jogo. Então, eu morei por muito tempo numa casinha. Lá do fundo. Que ficava no fundo do terreno, assim. Escuro, irmãos. Pensa que não batia sol direito lá. Era assim, ó, para eu sentir o sol, eu tinha um quintal assim, né? Tipo Vila do Chaves mesmo, tinha um quintal assim. Aí eu vi o sol bater no quintal, mas o sol nunca batia lá dentro. A nossa casinha tinha 2 cômodos, que era
o quarto ou a sala, mas lá no quarto tinha cama, TV, enfim, estava tudo lá, então era quarto ou sala. E a cozinha, que às vezes era a cozinha e às vezes era a sala também. Aí você pode escolher da forma que você quiser. Por muito tempo foi só cozinha. Aí a gente pôs um sofá, virou sala também. E um banheirinho, né? Tem gente que fala que banheiro não conta como cômodo, mas enfim, tinha lá o banheirinho. Estreito, irmão, a gente tomava banho de lado assim, ó. Eu acho que o banheiro da minha casa é estreito, mas o de lá com certeza era mais estreito. Pra ir no vaso, era de lado. Nunca de frente, o vaso era sempre de lado. E aí foi meio dureza. E na frente da minha casa, tinha a casa da minha tia. A cozinha deles, Pasquale, era o tamanho da minha casa. No mesmo terreno. O terreno é grande, é um terreno bom. No mesmo terreno, a cozinha deles é o tamanho da minha casa. A sala deles de TV, meu, show. Dentro da sala assim tinha acesso para um banheiro, enfim, aí tinha a escada, 3 quartos, mais um banheiro no andar de cima. Aí tinha mais um andar lá em cima, que é onde ficava a churrasqueira, onde minha tia podia pendurar as roupas para secar e tudo mais. E tinha uma boa área de lazer lá em cima. E eu demorei a perceber, com a maturidade que temos hoje, que a minha tia tinha uma condição financeira melhor que a do meu pai. Como quando criança, é raro você perceber isso, certo? Você se importa com o que você tem? Não. Você se importa de ser mais ou menos? Não. Eu vi aqui a Laurinha e o Pedrinho brincando e... Pô, quem aqui gosta de Doritos? Eu gosto de Doritos. Eu gosto demais de Doritos. E a Laurinha tava com Doritos aqui. No carro, quando a Laurinha tava vindo para a igreja, ela abriu o Doritos, ela olhou assim, quer, papai? Antes de comer. Eu fiquei, ai meu Deus do céu, que menina linda. Peguei um Doritos e comi. Aí cheguei aqui e ela ofereceu pro Pedro. E o Pedro comeu. E o Pedro ficou comendo junto com a Laurinha e tipo, sem discussão. Mas quem aqui já brigou por causa de uma banana? Ah, adulto é fogo, né? É mais criança ainda às vezes. Mas por que tudo isso, né? Por que falar a respeito dessa situação? Eu vi meus pais batalhando por muito tempo por uma condição de vida, por uma qualidade de vida melhor. Enfim, meu pai passou por vários cenários de emprego lá na carteira de trabalho dele, aquela ainda de papel, né? Quase que não existe mais hoje, agora é tudo digital. Amém por isso, obrigado Deus. Tem um monte de registro lá, Pasquale, um monte. Era auxiliar de carregar instrumento para os lugares certos. Auxiliar de não sei o que, auxiliar de carregar cabo. Aí virou instalador de não sei o que, aí instalador de telefone. Agora é o cara que sobe a escada para instalar lá a antena, enfim. Tinha um monte de coisa lá na carteira dele. Tudo em busca de trazer mais conforto. Tudo em busca de trazer um pouco mais de qualidade para nós. O nosso quarto, Pasquale, por não ter sol, automaticamente era muito mofo, era muito... tinha muita umidade. Eu lembro que nos dias de calor era bom, porque eu encostava a cara na parede assim, tava geladinho. Mas nos dias de frio era complicado. Se não tivesse cobertinha lá, ia ser dureza. E até que meu pai conseguiu trazer um pouco mais de qualidade. E aí a nossa casa era a última, na casa da frente era uma tia, em cima de nós era outra tia. Meu pai construiu aonde? Em cima da outra tia. Construiu lá. E aí é fogo, né? Porque aí a gente reclamava que era frio, agora a gente reclamava que tinha calor. Mas pelo menos tinha sala. Tinha sala. E por que tudo isso? Hoje eu quero falar com vocês sobre algo que eu demorei demais a perceber. Mesmo após muitos anos servindo a Deus, eu entendi que na verdade eu estava servindo ao meu ego. Isso, para mim, é realmente muito fácil de ser transparente com vocês. E eu posso dizer com confiança que agora nos meus 30 anos, parece até que eu sou tiozão já, né? Mas agora nos meus 30 anos, é que eu realmente sinto que eu estou vivendo mais do Evangelho de Cristo para a minha vida. Mas não foi fácil, Pasquale. Reconhecer que você ficou tanto tempo servindo da maneira errada é difícil. E é aí que a gente entra na mais pura verdade. Pode pôr o tema, Vini.
Que é isso, varão? Era para ter o time aqui, entendeu? Aí, agora foi. Aprendendo com Jesus, meu alvo é Cristo. E embora seja muito clichê esse tema, quem nunca já ouviu esse tema, né? Tem até louvor. Meu alvo é Cristo. Não vou cantar não, para vocês não ficarem desesperados aí. Ele é importante de se compreender o momento em que estamos. Será que eu estou servindo da forma que Deus espera? Será que eu estou servindo por algo que eu espero? Será que eu estou servindo para ser reconhecido por alguém? Será que eu estou servindo para ser importante para Deus? Mateus 20, versículo 26. Vini, vai lá pro computador para ser mais rápido. Tem as moral? Foi? Eita agora, então tá bom. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser 27. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser dos demais. Curioso, não? Ele fala servo 2 vezes. E a gente vai entender isso um pouquinho depois. Agora a gente vai lá para João, capítulo 13. Do versículo 14 ao 15. Pois bem, se eu, sendo o Senhor e Mestre de vocês, lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés um dos outros. 15. Eu dei o exemplo para que, como eu fiz, também o façam. Amém? Desde pequeno eu sirvo na igreja. E acreditem, eu já fui pequenininho. E qual que é o ponto? Por ver meus pais servindo, Pasquale, automaticamente aquilo vai se tornando natural. A minha mãe sempre cantou. O meu pai sempre tocou um instrumento. Os meus avós, os meus tios, enfim, todos eles faziam algo para Deus na igreja. E aquilo ia pegando de uma forma muito natural na minha vida. Tanto é que eu lembro que, como pequenininho, eu participei de uma peça musical na igreja, que a gente era. A igreja chamava Mãe da Fé. E tem uma foto registrada até hoje lá no álbum. Eu quis tentar colocar aí para vocês, mas não consegui. De eu, assim, em cima do altar, com roupinha bento, com uma beca branca assim, um negocinho aqui, que eu não lembro o nome, acho que tipo kipá, assim, sabe? Tipo um kipazinho, de sandália, né? Com a mão com o dedo na boca, chorando pra caramba, porque eu tava com vergonha. E aí eu olhei para aquilo e falei, cara, eu já tava servindo desde pequeno. Eu lembro de fotos em que eu estava segurando um violão junto com meu pai, por mais que eu não tocasse, aquilo ia entrando na minha vida de forma natural. E aí, como exemplo do Doritos. Se a Laurinha estivesse aqui, por exemplo, eu sentasse do lado dela, abrisse um Doritos e começasse a comer, naturalmente, ela ia querer comer também. Mesmo sem saber o porquê. Seja fome ou seja só porque é algo diferente, ela ia acabar querendo comer também. E o natural vai entrando na nossa vida de uma maneira... Você vai ficar muito redundante, né? Natural. Vai entrando na nossa vida de uma maneira muito recorrente para tudo que a gente faz. A gente pega o hábito, se torna natural. Perfeito? E por que eu quero deixar isso tudo muito claro para vocês? Porque eu demorei a perceber. E eu torço para que quem estiver na mesma situação consiga perceber logo, porque isso vai atrasar a sua salvação. Amém? Mateus 20, versículo do 26 ao 28, beleza? Vamos lá. Jesus diz: não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser servo dos outros. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos.
No versículo 25, um pouco antes, ele fala porque os governantes é que decidem, porque esses que são os poderosos, enfim. Tá aqui o 25, Vini, põe o 25 pra gente, por favor. Os governantes que estão liderando os povos, deixa eu ver aqui. Jesus chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem autoridade sobre elas. Ou seja, não será assim entre vocês. Se você almeja ser um profissional de sucesso, se você almeja ser governante de vidas, se você almeja ter alguma posição importante na sua vida pessoal, a realidade que Jesus tem para você é que não será assim entre vocês. Calma, não é errado correr atrás disso. Qual que é o ponto? A partir de hoje, se eu posso recomendar-lhes, comecem a ouvir as instruções de Jesus, pensando sempre no reino de Deus e nunca no reino terreno. Você tem que querer se tornar importante lá, para Ele, e não para tu, ou para o Pasquale, ou para a Marcela, ou para o Evandro, ou para o Reinão. O Reinão dá um corte aqui no meu cabelo da hora, velho. Às vezes eu esqueço de pentear, mas enfim, segue o jogo. Nem sei porque eu falei isso, mas segue o jogo. Tô ficando igual o bispo já. Oh, me perdoa, bispo. Então, a gente não tem que querer ser importante para as pessoas. A gente tem que querer ser importante para Deus, para Jesus. Perfeito? Seguimos. Mas a realidade é que não será assim entre vocês. Ou seja, pare de perder tempo com conquistas físicas. Pare de perder tempo se preocupando em ter conforto. Pare de perder tempo se preocupando em ter mais qualidade de vida. É difícil de ouvir isso, não é? Claro que é, porque naturalmente você cresceu vendo seus pais buscando mais conforto, buscando mais qualidade de vida, e automaticamente você busca menos de Deus. Você estuda menos sobre Deus, menos sobre a palavra, e o sucesso profissional vai sendo alcançado, mas o sucesso espiritual vai sendo abandonado. A gente precisa tomar o cuidado com o equilíbrio. Você pode sim querer buscar o conforto? Pode. Mas quanto mais você busca o conforto, mais vai ser difícil de você buscar mais de Deus. Infelizmente. É difícil de ouvir isso. E para mim também não é fácil. Porque isso envolve muitas situações. Quem costuma dirigir aqui? Glórias. Quando você chega num farol. Você chega lá, o carro no farol. Pá. Aí você vê aquele rapaz sujo, com short rasgado, com uma placa, quero beber, vindo para perto do seu carro. Seu vidro está aberto. O que você faz? Fecha o vidro rapidão. E aí ele chega na porta, você, hoje não, hoje tô duro, hoje não dá. Dispensa ele. Quando devia ser o contrário. Dar atenção. E é extremamente difícil e desconfortável a situação. Porque o natural te atrapalha a viver o sobrenatural. Perfeito? Então, algumas vezes eu tento praticar isso. Porque isso ainda está trabalhando na minha vida. Eu preciso ser sincero com vocês. Então, Bento, eu tô com o carro aqui. Minha esposa atrás, a Laurinha ali. Show. Aí eu paro o carro. O rapaz está vindo. Fecha o vidro. Vou fechar só o seu. E eu deixo o meu aberto aqui. E aí eu assim, ó. Rapaz, e se esse cara tentar fazer alguma coisa? Pensando aqui. E eu aqui, ó. Pensando, mano, se esse cara tentar me assaltar, Jesus amado, misericórdia. E o cara vai chegando perto e você, Jesus, ele vai vir aqui mesmo. Ele não vai no outro carro não, ele vai vir no meu. E aí ele fala, tem uma moeda? Aí você, não tenho. E teve um dia que eu fiz isso. Falei, pra que seria? Aí ele, cara, eu não vou mentir pra você. Eu quero beber. E eu aprendi isso com o Lucas. Teve um rapaz que fez muito igual com o Lucas.
Eu falei para ele, cara, eu não gosto de bebida alcoólica. E eu não tenho uma moeda para te dar. Mas, cara, Deus abençoe sua vida. Que você consiga sair disso. E aí ele olhou assim, pelo menos respondeu. É difícil, é desconfortável, mas é o nosso papel, amém? A gente tem que se mostrar diferente daquilo que o mundo espera, diferente daquilo que o natural espera de nós, tá claro? Amém. Vamos seguir aqui, vamos entender esse versículo. Coloca aqui de novo, Vini, Mateus 20, versículo 26. Pode deixar nele enquanto isso. Show. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser 27. E quem quiser ser o primeiro deverá ser servo dos demais. Aí a gente pensa, parece que está falando a mesma coisa. Quem quiser se tornar importante precisa ser servo. Mas quem quiser ser o primeiro, precisa ser servo dos demais. Beleza, a gente vai estudar o português. Servo dos demais, perfeito. Então, eu quero ser importante. Eu, Pasquale, quero ser importante. Eu vou servir. O Pasquale quer ser o primeiro. Quem gosta de ser o primeiro? Ou é muito bom ser o primeiro? Quem gosta de ser o primeiro na fila de comida? Lá no encontro, a Neuza fez a xepa lá. Quero ir primeiro. É muito bom ser o primeiro, não é? É bom ser servo. Mas é melhor ainda ser o primeiro. Ainda mais para a promessa que a gente tem em Cristo, amém? Show. Quero ser servo. Para ser importante. Aí o Pasquale, eu quero ser o primeiro. Então eu vou servir o Asaf. Você entende que você passa a sua importância para o outro? Vem cá, Vini. Cunhado é fogo, sofre, né, velho? Mas é isso mesmo. Vem cá, Bento. Fica ali. O versículo diz que aquele que quer ser importante precisa servir. Amém? Eu sirvo o Vini. Quem se torna importante no momento em que eu sirvo? No mundo físico, o Vini. Beleza? A importância está sendo toda para ele. Você merece isso. Eu estou te servindo isso. Amém? O Vini quer ser o primeiro. E ele serve outro que está servindo. O que o Vini fez com a importância que eu dei para ele? Pode sentar. A gente se nega o tempo todo a ter as luzes para nós, a ter os holofotes em nós, porque melhor é que o outro receba do que eu, melhor é dar do que receber. Então quando a gente começa a entender a importância disso, fica mais claro o versículo, perfeito? Deixa o versículo lá, rapaz, o que você tirou? Que isso? Show. Só que algo ainda me gerou um pouco de curiosidade, Pasquale. Porque são duas palavras iguais. E tem um certo pastor que eu sigo, que gosta de estudar a origem das palavras. E ele provoca isso bastante na gente. E traz um significado extra, bem legal, das coisas. E eu fui pesquisar no grego o que significa o primeiro servo e o que significa o segundo servo. E ele diz o seguinte: o primeiro servo está escrito no grego como diáconos. Um servo, um diáconos, é alguém que presta serviço a outra pessoa ou a uma causa. Geralmente o serviço prestado pelo servo é voluntário e baseado em relacionamento de confiança e respeito. Amém? Quem sabia que a palavra diácono vinha do grego? Eu não sabia, descobri hoje. Enfim, é bom estudarmos, estuda. Faz bem.
Então, olha aqui o cenário. Ele aceita ser servo. Ele se coloca à disposição. Existe uma relação de respeito e confiança entre ele e o seu Senhor. Beleza? Fala assim, ó. Eu amo a minha igreja. Mais forte. Eu amo a minha igreja. Eu amo servir Jesus. Eu amo ser escravo. Diminuiu, né? É isso que significa o outro servo. Significa doulos, que é escravo. É alguém que é propriedade de outra pessoa e é forçado a trabalhar para ela sem ter liberdade de escolha. O escravo é considerado como uma propriedade submetido a um controle total por parte do seu dono. Ficou difícil agora, né? Permitam-me fazer essa pergunta. Quantos de nós se consideram escravos de Deus? Vou apertar vocês agora. Porque ser escravo de Deus é muito difícil. Vamos ler o que significa? De novo, é alguém que é propriedade de outro. É considerado como uma propriedade submetida a um controle total por parte do seu dono. Vamos entender o que é ser escravo de Deus? Atos 20, versículo 35, não precisa abrir. Em tudo vos dei o exemplo de que assim trabalhando é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus: há mais alegria em dar do que receber. Filipenses 2, versículo 3 e 4. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Quem escreveu Filipenses? Paulo. Quem é Paulo? Romanos 1, 1. Abre aí, Vini. Paulo, servo de Cristo Jesus. E aí, Maicão, eu fiquei curioso também com esse servo aí. E eu fui pesquisar. E está escrito o quê? Doulos, escravo. Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Quem conhece a história de Paulo? Paulo um dia perseguiu os cristãos, depois ele se tornou o perseguido. Paulo teve muito dinheiro, mas também em algum momento foi muito pobre. Paulo, antes, enquanto perseguia os cristãos, depois que ele se tornou cristão, ele era tão guiado pelo Espírito Santo, a ponto de até corrigir Pedro, que andou com Jesus. Percebe a mudança, a transformação que aconteceu em Paulo, a partir do momento que ele aceita o chamado dele, aceita ser escravo de Cristo. Ser escravo de outra pessoa parece aterrorizador. Mas ser escravo de Cristo, por que a explicação aqui, o significado é tão importante de dar? Porque naturalmente pensamos em ser escravos de outros. A nossa história tem isso. Quem lembra a escravidão dos negros? Ô, situação difícil. Você se submeter a alguém te controlar, alguém te punir. Mas para Cristo é diferente. Com Cristo há paz. Com Cristo há graça. Com Cristo tem desafios? Tem. Tem desafios extremamente desconfortáveis. Mas é pela glória que nós buscamos com Ele. É pela paz que vamos ter quando nós alcançarmos a salvação em Cristo. Amém?
Percebe como é importante a gente entender qual tem sido o nosso nível de serviço? Quando nós aceitamos nos considerar inferiores aos outros, é fácil? Não é fácil mesmo, não. Eu vou citar alguns exemplos do Asaf, que chegou na Viva. Quando ele chegou, eu dei um exemplo aqui da minha família, testemunho da minha família. Todos os meus tios, todos não, agora só tenho 2. Os meus 2 avós são pastores. Os tios também. Família de pastor. Já tem primo meu que também é. Que cresceu comigo. E eu aprendi muito, Valtão, com eles. E eles buscavam arduamente a palavra. E isso de forma natural ia entrando em mim como quem sabe mais que os outros. Porque eu tive educação, porque meus pais me ensinaram, porque meus avós me ensinaram. Era fácil lidar com algumas situações e ver o outro não saber lidar e pensar, nossa, esse cara não sabe nada. Ele não entende nada de Bíblia. Eu manjo muito de Bíblia. Por quê? Não porque eu leio, porque meu pai me ensinou. É muito fácil a gente ter isso dentro de nós. Crescer por saber mais do que o outro. Parecer que você é superior à pessoa por saber ou por ter mais conhecimento do que o outro. Faz sentido? E a gente vivencia essas situações no nosso dia a dia. No trabalho. Aquele funcionário que é ruim, que não trabalha bem. E ele quer compartilhar algo com você, alguma experiência que ele teve, uma situação difícil que ele passou, e você ouve só como quem ouve. Você não tenta tirar nada de bom daquilo. Por quê? Você se considera melhor. Por ter mais dinheiro, ou por ter um sucesso profissional. A gente tende a se considerar melhor do que as pessoas, infelizmente. Mas isso acaba hoje, amém? Se você, assim como eu, também já se encontrou nessa situação, eu vou citar algumas outras. E eu preciso ser transparente com vocês a respeito disso. Aconselhamento. Quem aqui de vocês já aconselhou? Não precisa levantar a mão, só refletir. Alguém, pela experiência que vocês têm, pela experiência de vida que vocês têm. Eu fiz isso muitas vezes. Poxa, algum jovem me procurava, poxa, eu tenho problema com pornografia. Pô, já tive esse problema também. Vou falar para ele o que eu fiz. Não usei um versículo bíblico, só falei para ele o que eu fiz. Pô, eu tive falha na minha empresa que eu tentei construir. Pô, a minha empresa deu certo, eu vou falar para ele o que eu fiz. A gente tende a usar as nossas experiências de vida para aconselhar pessoas. Mas não é isso que o Espírito Santo precisa. Quem é o conselheiro não somos nós, é Ele. João 14,16. Amém? E eu enviarei outro conselheiro. Então, quando a gente consegue reconhecer aquilo que nós somos bons, nós vamos querer ensinar aos outros. E eu fiz isso muitas vezes. E embora parecesse que eu estivesse ajudando a outra pessoa, parecia, Pasquale, que ela não vencia a dificuldade dela. Fosse um pecado, fosse uma dificuldade na empresa, fosse algo que ela queria alcançar, algum objetivo que ela queria alcançar, não conseguia. E eu achei que era normal, por falta de dedicação das pessoas, por falta de interesse da pessoa no conselho que eu dei, enfim. E eu tenho certeza que em alguns momentos eu feri pessoas. Pela forma que eu falei, pela forma que eu agi, pelo conselho que eu dei baseado na história que eu tinha. E isso também é ruim. Porque não é isso que o Espírito Santo espera de nós. Faz sentido? E aí qual que é o ponto principal? É reconhecer o que precisa ser feito. É reconhecer que o nosso conselho não pode mais ser baseado nas nossas experiências de vida, mas sim no que a Bíblia tem para nós.
no que a palavra tem para nós. Quem liberta é a palavra, não a Azaf, não o Páscoa, não é a Raquel. Mas eu vou citar outra situação que para vocês talvez sirva de testemunho. E eu já quebrei quando eu cheguei aqui na igreja, Pasquale. Tony tá aí? Eu falei para Amanda assim, pô, existe o curso Aliança. E hoje eu não posso fazer o curso Aliança, porque os líderes é meu sogro e minha sogra. Meu. Como é que eu vou falar para eles? Como é que eu vou, sei lá, saber que não tem nenhum risco deles estar beneficiando a Amanda? Embora no dia a dia é diferente. Existe esse risco. É questão de ética do curso. E por muito tempo, Pasquale, eu me sujeitei ao quê? Eu tenho mais tempo de igreja do que o Tony. Eu tenho mais tempo de igreja do que a Lívia e o Rodolfo, do que a Raquel. Eu não vou me submeter ao conselho deles. É difícil, não é? Imagina você se submeter a receber conselhos de alguém que é mais novo na fé do que você. Mas hoje eu chamei o Tony e falei, ô, que dia que vocês vão poder dar aula para mim? E eu fiquei feliz, Pasquale, de falar isso para ele. Por quê? É sinal de que Deus está me tratando. É sinal de que existem coisas dentro de mim que precisam morrer. Seria muito mais fácil receber o conselho deles. Talvez seja difícil receber o de vocês. Não sei. Não recebi ainda. Mas é o que Deus tem para as nossas vidas, Kel. Existe importância na sua vida e na do Tony para me ensinar. Mas eu quero ser primeiro. Eu quero ser o primeiro a receber. Então eu quero sim entregar minha vida a pessoas que vão saber administrar isso, a pessoas que vão ser usadas também pelo Espírito Santo para me guiar. Amém, gente? Não sei porque eu tenho que falar isso agora, mas eu vou falar mesmo assim. Não pensem que o curso Aliança é para quem tem problema no casamento. É só para isso. Gente, é um curso. Curso agrega. Curso ensina. Se você tem problema de casamento, mais ainda você tem que fazer o curso. Mas se você não tem, faz também. Você vai aprender coisas lá que você vai ensinar para o próximo, com certeza. Eu não faço o curso, mas eu tenho o professor. Estou morando com ele já tem uns 60 dias. E eu vejo umas coisas que eu fico assim, rapaz, eu tô longe ainda, meu Jesus. Glória a Deus. Vamos seguir. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas diversas formas. Colossenses 3, 23 e 24. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque o Cristo, o Senhor, servis. Esse versículo vem para a gente tomar paulada mesmo. Para a gente reconhecer que, naturalmente, servimos aos homens. No trabalho, nós escolhemos fazer tarefas que serão importantes para a empresa, que terão um reconhecimento do nosso superior. Nós nos preocupamos com isso, para ter um salário melhor, para ter uma condição financeira melhor. Mas com Deus é diferente. Deus espera que o Pasquale, servindo água,
seja na melhor versão do Pasquale. Deus espera que o Valtão, quando for pegar a caixa de dízimo e oferta, seja na melhor forma dele de servir. Deus espera que quando o Reina cante, seja na melhor versão dele de cantar. Deus espera que tudo aquilo que fazemos, não só na igreja, seja de todo o nosso coração. Porque fazer as coisas na igreja de todo o nosso coração é muito fácil. Principalmente quando você entra por aquela porta e recebe um abração do seu João. Fica mais fácil ainda. O abração do seu João é de todo o coração. Quem acredita? Eu acredito. E o ponto é esse, que dentro da igreja é fácil fazermos isso aqui. Mas e para as pessoas que nós não respeitamos? E levar um copo de água para o chefe, um café para o chefe que detona a gente todo dia. Como é lidar com esse tipo de pessoa? Com alguém que você oferece uma palavra de paz no farol e ele fala, pelo menos respondeu. É difícil esse tipo de situação, mas quando a gente olha para essa e vê que é difícil, e a gente olha para o cenário dos apóstolos, as nossas são muito fáceis. Como a gente é molenga. Poxa, eles tinham que pregar dentro de cidades inimigas. Às vezes sozinhos. Às vezes em dupla, na maioria delas, mas sozinhos. Não com uma torcida atrás, não com alguém junto ali, vamos, você vai conseguir converter eles, enfim, não. Era sozinho. Somente com a certeza de que o Espírito estava com eles. E é esse o ponto que eu quero compartilhar com vocês, de que para mim foi muito difícil. Porque por muitas vezes eu tive que fazer coisas sozinho, mas acreditando somente no meu potencial. E é esse o ponto, porque quando a gente entrega a nossa capacidade, quando a gente entrega a nossa vida, quando a gente entrega o nosso corpo, quando a gente entrega a nossa mente, totalmente como doulos, como escravos de Cristo, é Ele que nos guia. E aí você começa a ver algumas situações acontecerem que parecem ser sobrenatural para nós. A Raquel e o Tony um dia tiveram um problema gigante no passado. Eu sei mais detalhadamente do Tony. O Tony estava nas drogas. O Tony passou por alguns problemas muito graves a respeito da vida dele e com a família dele. E de repente eu vejo o Tony e a Raquel cuidando de casais. Eu conheci uma pessoa aqui na igreja, no ministério de louvor, com vergonha, pegava o microfone e cantava assim, ó. O Azaf não pode ver. Às vezes cantava assim, ó. Exatamente, não saía nada. E agora eu vejo ela ministrando, usando o dom que Deus deu, servindo as pessoas com o dom que Deus deu. Entende como é belo se tornar escravo de Deus? A gente reconhece que não somos nada. E a gente faz sim a maioria das coisas ou toma decisões achando que vai dar errado. E como foi difícil para mim, mais uma vez, subir aqui
hoje. Alguns, e eu não vou citar nome, perceberam e ficaram me zoando aqui. Mas é Deus que faz. O Bento hoje tem a oportunidade de ministrar todos os alunos lá no CrossFit. E Deus está trabalhando isso nele. Ele não é coach mais só de exercício. Você viu o que ele falou aqui na oferta? Eu recomendo que vocês corram falando com Deus. Eu entendi, Tony. Eu entendi, ô Bento. Eu entendi, tá bom? Ó, eu subi aqui sem problemas, tá bom? Subi aqui. Apaga a luz pra gente, Will. Pode ficar de pé. Pode ficar aí, pessoal do louvor. Só a Bia fica aqui. Onde está a recompensa? Para aqueles que querem saber. Lucas 12:37. Coloca para mim, Vini. E eu fiquei curioso de novo. E sim, bem-aventurado os escravos cujo Senhor, quando voltar, os encontrar vigiando. Eu afirmo que ele se vestirá para servir, e fará que se reclinem à mesa, e virá servi-los. 1 Coríntios 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Mateus 6, versículo 19. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões mimam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não mimam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Qual é a nossa maior recompensa de buscar a Cristo? A salvação. Viver com o Pai para toda a eternidade. E não haverá mais dor, e não haverá mais pranto, não haverá mais fome, não haverá mais choro. Quem está ansioso por isso? Eu fiz uma carta aberta aqui a respeito da minha vida para vocês. E graças a essa transparência, que embora eu tenha demorado a ter, e eu compartilho isso principalmente com os chamas, estão acesas. Queiram buscar mais do Espírito. Apaga tudo aqui de novo, Will, por favor. Busque mais do Espírito para que vocês tenham a chance de viver algo ainda mais intenso com o Espírito Santo. Eu queria que você fechasse o olho agora e pensasse na sua vida, no reflexo de tudo aquilo que você fez até hoje, das decisões que você tomou, daquilo que você não quis se dispor a fazer, talvez de não se colocar abaixo de alguém, de não se pôr como inferior a outro, talvez de não respeitar uma autoridade, talvez de dar conselho sem embasamento bíblico. Pense em tudo isso. Pense na pessoa que você é hoje. E não tenha medo, talvez, de reconhecer que você ficou também um grande tempo servindo da maneira errada.
A gente não está falando aqui de pessoas que não servem. A gente está falando aqui de talvez formas de servir pensando do jeito errado, esperando algo em troca, esperando receber algo. Teve um dia que eu me juntei com o Bento e o Lucas. E eu gosto de falar bastante desses dois, porque de um lado eu tenho uma pessoa que no início estudou demais, viu situações que não tinham nada a ver com o que era a igreja, se desanimou, se distanciou, voltou para a igreja, voltou a estudar, quis conhecer mais sobre a palavra novamente e conseguiu se manter firme na promessa de Cristo e se mantém até hoje. E do outro lado eu tenho um que reconheceu que precisava de Cristo, que reconheceu que tudo aquilo que ele vivia no mundo não valia a pena, que era muito mais importante passar o restante da vida dele adorando a Deus. E existia eu ali no meio. De um lado, um cara que estudava bastante, do outro lado, um cara novo na fé. E eu chamei os dois para conversar. Falei, vamos bater um papo, é algo costumeiro que a gente faz bastante. E aí eu me juntei com o Bento e o Lucas. Teve um momento que a gente foi pro quarto, ficamos só nós três, deixamos as nossas mulheres lá na sala. E aí, Pasquale, a gente, naquele momento, foi 100% transparente, ao máximo que a gente podia. E a gente falou dos nossos problemas. A gente falou dos nossos pecados. A gente compartilhou das nossas dificuldades. E, Walter, por alguns bons minutos, eu já nem estava mais vendo se um era novo na fé ou se o outro era velho. Eu já nem estava mais vendo se um estudava demais ou o outro estava começando a jornada dele de estudo. Eu já nem me enxergava mais como líder deles de jovens. E eu tenho certeza que naquele momento eles também não se enxergavam mais como inferiores. Naquele momento parece que o Espírito Santo veio e deixou todos nós no mesmo nível. E ali eu vivi uma libertação genuína. Coisas que vinham na minha cabeça, coisas que me atrapalhavam a progredir, que me impediam de viver mais da experiência de Deus, viver mais daquilo que o Espírito Santo tinha para mim, e a gente desabafou, total. E não é fácil a gente desabafar com qualquer pessoa. Eu entendo disso. Mas eu quero que vocês também entendam que essa decisão que eu tomei mudou a minha vida. Há muito eu venho buscando e falo bastante a respeito disso. E a primeira coisa que a gente fez no começo da pregação foi falar a respeito do Espírito Santo. É o Espírito Santo que fala aqui. O Asaf não tem poder, capacidade nenhuma de convencê-los de nada. É o Espírito Santo que tem. E eu queria viver dos dons espirituais. Eu queria sentir, Pasquale, o poder do Espírito. E eu comecei a viver coisas únicas depois de admitir a minha falha. Se você tem alguma falha, se você tem algo que te desanima, que te entristece, coisas que talvez possam te fazer recair, te fazer tropeçar, se você lembrou de situações, momentos em que você vacilou com Cristo, que você fechou o vidro do carro,
ou que talvez você não se importou com alguém na rua, e você quer ser liberto disso, e você quer realmente servir a Deus de uma maneira diferente, servir a Deus de uma maneira única e exclusiva, vem aqui na frente.